E quem de nós já não ganhou aquela receita de bolo maravilhosa que nós tentamos, né, reproduzir em casa, inclusive seguindo todos os rituais estabelecidos pela pessoa que nos ofertou a receita, e nós descobrimos ao final de tudo que alguma coisa deu errado. A gente revisa a receita, revisa os rituais e descobre que não há nada de errado no ritual. E aí a gente diz o seguinte: foi a mão. A mão dela é melhor que a minha para fazer o bolo, né? A gente não questiona o ritual. O rito nunca é questionado. A gente não vai questionar a receita. A gente vai dizer num processo cabalístico que foi a mão dela, né? A mão dela tem poderes, a mão dela fez com que o bolo, né? Inclusive a gente até dançou na frente, né, do fogão para que tudo desse certo. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Questionar ou transgredir o estabelecido. E eu não estou falando de ordem social, eu estou falando de pensar além, ou tentar pensar um pouco mais além. Tem um texto da professora Lia Luft, procurem no Google, Pensar é Transgredir, o nome do texto. E ela diz o seguinte: como espécie humana, a gente só não evoluiu mais porque aquilo que é ritualizado a gente não questiona, a gente não repensa. Há um filme que eu considero genial, olho sempre, e na graduação, quando vou dar aula, dependendo do tema, sugiro, que se chama Alice no País das Maravilhas, né? E vejam só que interessante. Tem uma hora que ela está indo de charrete para uma festa e a mãe dela questiona por que ela não pôs o espartilho. E ela diz o seguinte: por que eu tenho que pôr o espartilho? E ela disse: olha, saber ao certo eu não sei, mas toda mulher que vai para uma festa como essa tem que usar o espartilho. Quer dizer, ela está provocando na mãe uma transgressão de pensamento. Por que tem que ser desta forma e não desta, né? Por que para me apresentar publicamente como alguém interessante, por exemplo, para um cargo público, eu tenho que mostrar a minha família, por exemplo, né? Eu tenho que tirar foto de vários lugares dentro da minha casa, abraçado nos animais, abraçado nos filhos. Isto é intrapessoal e isso é seu. Isso é seu. Eu não preciso ver isso. Família feliz, né, para processos públicos é do século passado. Hoje nós trabalhamos com duas ideias, uma ideia do Karnal e uma ideia do Cortella. Karnal diz o seguinte: nós queremos ver as nossas lideranças mostrando obra. Qual é a tua obra? Eu quero ver você no meio da obra. Eu quero ver você mostrando que você está construindo processos para o bem da comunidade. Não quero ver sua filha. A filha é sua, não é minha. O gato é seu, não é meu, né? A lareira é sua, não é minha. Se quiser colocar como, né, condição pessoal para as pessoas. Agora, dizer que você é um excelente executor, excelente planejador, excelente gestor, excelente ministro, excelente pastor, excelente sei lá o quê, né, mostrando os filhos, não me parece interessante. Me parece interessante saber o que você fez naquela comunidade. Qual é a sua trilha histórica? Qual é a sua obra? Entramos em Cortella. Qual é a sua obra? Um bom gestor, um bom sujeito mostra qual é a sua obra. Por exemplo, se eu fosse partir do convencional, família feliz, dinheiro no bolso, tudo em paz, tranquilidade suprema, eu estaria lascado. Eu estaria lascado, porque eu não me enquadro nesse perfil. Nesse perfil intrapessoal, onde as pessoas exploram a minha vida e dizem se eu sou bom para isto ou aquilo, a partir daquilo que é intrapessoal, é meu. Eu tenho direito de não ser estuprado na minha vida pessoal. Mas o que é isto? Quer dizer, meu, eu mostro se eu quiser. Não, mas as pessoas acham que, né, um bom sujeito se faz a partir do momento em que ele desmonta a vida pessoal dele e torna pública, né? Porque aí ele vai para onde? Pro pelourinho, né? Ele vai pro pelourinho para ver se vai apanhar ou não.
quando, né, o Cortella diz: o que menos me interessa é quantos filhos você tem, né? É se você é ou não feliz e com quem, porque o que eu quero saber é da sua capacidade técnica. O que eu quero saber é da sua capacidade de desenvoltura na perspectiva de desenvolver comunidades, desenvolver cidades, desenvolver pessoas, dar uma boa aula, né? Ensinar com competência e excelência. Então vejam que interessante, né? Assim retoma Karnal quando diz: eu não quero saber o que é você, eu quero saber o que você faz. Eu não quero saber o que é você, eu quero saber o que você faz. Porque é através do que você faz que eu faço uma leitura da sua competência como identidade humana. O resto é cisco. O resto é cisco, né? Então, olhem que interessante. Nós, mais uma vez, estamos invertendo o eixo. Nós somos uma sociedade, né, meio colonial, meio cá, meio lá mesmo, né, colonial, que quer saber da vida alheia. Porque sabendo da vida alheia, nós vamos julgar a competência técnica do sujeito ou da sujeita. Muito simplista. Extremamente ridículo. Não julguem ou não avaliem uma pessoa pela sua competência de obedecer rituais. Aliás, cuidado com pessoas que obedecem rituais. Eu me preocupo muito com gente que fica ritualizada e a impressão que você tem é que ela é acéfala, né? Porque ela não consegue fazer outra coisa senão repetir o óbvio, né? E ela tá tão encharcada do que os outros pensam que ela não vive mais, né? Ela não tem mais intrapessoalidade. Ela tem só interpessoalidade. As pessoas invadem a vida dela como se fossem um formigueiro. Não é possível isso. É inaceitável isto. Nós medimos a competência de alguém pela capacidade que esse alguém tem de ser eminentemente obreiro, produtivo, inclusivo, vendo na diversidade, vendo no outro ou nos outros a capacidade de agregação. Agregação. Então não é contra, é com, né? É com. Darwin dizia, pai da evolução das espécies, e aí não vou entrar na teoria da evolução, porque não vou fazer aqui aula de teologia, mesmo sendo bacharel em teologia, né, pelo Instituto Franciscano, porque eu quase, gente, calma, eu quase fui padre, né, então eu tenho 2 graduações, eu tenho uma em pedagogia e tenho um bacharelado duro, né, em teologia. Eu sou bacharel em teologia. Não estou aqui discutindo a institucionalidade do mundo. Eu estou aqui tomando um verbo fantástico dito por Darwin e acoplado hoje na administração, que se chama adaptação. Ele diz: não são os mais fortes que sobrevivem, são aqueles que se adaptam. Nós estamos nas mãos de quê? Coronavírus. Coronavírus foi se adaptando, foi mutando, e as nossas aderências medicamentosas não acompanham. E foi mutando. Coronavírus leu Darwin. Coronavírus leu Darwin. Nós não lemos Darwin. E se lemos, não compreendemos, não tivemos condição de compreender. Eu ando esta semana, gente, vendo muita coisa. Extremamente intrigado, incomodado com as pessoas, no sentido de ver que elas ocupam lugar de destaque e não fazem obra. Cadê a obra? Eu não quero saber da vida intrapessoal de ninguém. Eu não quero saber da cerca familiar de ninguém. Porque se fosse por cerca familiar, eu estaria lascado. Moro de aluguel, devo horrores. Aliás, aqueles que devo, né? Aos poucos eu vou pagando, tá? Não tenho nada, ninguém conhece da Dolores Molarec,
tá? Tenho que ralar o joelho para poder constituir alguma coisa, né? E ainda sofro as investigações da sociedade que diz que é preciso ver se o animalzinho, se ele dá sorrisinho a hora que a foto, né? Se ele anda como um anjinho, ou afinal de contas, ele voa numa nuvem, né? Não vou numa nuvem. Eu tenho tudo para ser transgressor daquela ideia antiga de que para ser bom tem que mostrar, né, permitir que as pessoas invadam a vida da gente. Obra não precisa. Se bem que obra de foto não precisa mesmo, né? Mas o que eu quero dizer, obra de fazer alguma coisa. Eu me considero um grande obreiro, né? Eu formei ao longo de 20 anos no magistério superior, né? Mais de 2.000 pessoas, né? Umas excelentes professoras do ensino fundamental, outras já doutoras primeiro que eu, mas todas aquelas que eu tenho notícia, com uma consciência ética de humanidade fantástica. Porque eu sempre digo, no final de tudo o que fica são os nossos preceitos da obra ou de obra. Então não me venha com história se não tem obra. Tem que ter obra, né? Então fica aqui hoje a minha reflexão, né? A reflexão do professor Cortella, do professor Karnal, da Lia Luft, procurem o texto, Pensar é Transgredir, né? E do nosso querido Darwin, né? Resumo da história, coronavírus leu Darwin. Nós não sei, né? Hashtag fica a dica. Vamos trabalhar mais com o verbo adaptar-se. E não permitam que as pessoas julguem ou determinem a sua capacidade técnica a partir da sua vida intrapessoal. E por que eu digo intra? Porque é íntima, é sua. Você não tem que projetar nada para ninguém, a não ser as suas obras. Seja interpessoal e com competência. Um abraço grande e fiquem bem.